assim, Autêntico esse professor, gratidão. uma pessoa que se instituiu a partir do século XVI, porque a gente está tentando construir esse conceito de educação inclusiva vindo lá dos primórdios, né? E a gente vai tentar verificar como é que ele vai se desenvolvendo no âmbito da cultura escolar, tá? Porque a cultura escolar jura de pé junto que ela é inclusiva. Se você perguntar assim, nossa, a escola é inclusiva. É muito engraçado. Na quinta-feira teve uma discussão muito interessante no final, que eu acho que a gente não teve tempo de desenvolver mais, uma professora, que é a orientadora da Isabel Tigão, que trabalha com avaliação. E ela, horrorizada, dizendo que estava chegando numa turma dessas turmas de aceleração, né? E ela encontrou uma turma totalmente formada por rapazes, garotos, né? Adolescentes, pré-adolescentes, e todos negros. E agora ela tomou consciência de que esse processo é escandalosamente normal nas escolas públicas. As pessoas vão clareando ao longo do processo de escolarização. Chegam no ensino básico, no terceiro ano da educação média, são todos brancos. Entendeu? Não é que clareia, não, é porque os outros vão ficando pelo caminho mesmo, né? Vão se largando toda aí afora. Uma vez, eu sempre dei aula no noturno no colégio lá que eu dava aula, no Colégio Federal que eu dava aula. E no noturno, sabe como é? O noturno é a casa de todos, é um lugar de uma educação super ampla, a gente tinha um projeto super legal. Quando acabaram com o noturno, para meu desgosto, eu fui, então, convidado a dar aula à tarde. E lá fui eu, né, dar aula de tarde. Enfim, até gostei, porque os alunos da tarde eram muito carinhosos, era um outro padrão. Né? Mas, para desespero daquela escola, eles me colocaram para dar aula num corredor em que, de um lado, ficavam as turmas do terceiro ano, que eram as salas em que os pais tinham colocado ar-condicionado. E eu só posso dar aula no ar-condicionado, porque senão eu caio duro. Então, eu tinha a primazia de dar aula no ar-condicionado. Mesmo quando estava quebrado, eu ia dar aula na sala com ar-condicionado, porque senão eu passava mal. E na minha frente ficavam as turmas do sexto ano, que é o primeiro ano do ensino fundamental 2. E eu achava tão interessante, porque do lado de lá do corredor, no ensino fundamental, era tudo muito colorido. Tinha branco, tinha preto, amarelo, cor de abóbora, tinha criança que tinha uniforme com calça da Nike, tinha criança mais pobre, tinha de tudo, entendeu? E aí, quando eu entrava na minha sala, dava aula para o terceiro ano do ensino médio, para o terceiro e para o segundo, não tinha um negro. Não tinha nenhum. Eu ainda contei assim, gente, tem algum negro que faltou hoje? Tem alguém? Nada, nunca tinha. Aí, muito incomodado, né? Eu falei assim, gente, vocês já repararam, na sala dos professores, vocês já repararam que aqui nesse colégio as turmas vão branqueando ao longo da formação até o terceiro ano? Porque a quinta série é cheia de diversidade étnico-racial e no ensino médio não tem, não. Aí uma professora, que eu julgava até muito esclarecida, falou a seguinte pérola. Mas, professora, é que o senhor veio no noturno. Porque no noturno era aqui, todo mundo passa, né? Aqui não, essas crianças mais pobrezinhas, elas não passam. Elas vão ficando reprovadas. Aí, eu, como o João diz, eu não tenho um pingo de máscara, né? Eu mandei ela para casa do caralho. Falei, nossa, você está falando isso para mim? Você tem certeza que você falou isso para mim? Ah, mas olha, eu vou perseguir você agora até o dia que você pedir aposentadoria. 8 meses depois ela pediu, porque eu torturava ela todos os dias que ela chegava na escola. Ah, chegou a Maria Antonieta. Mas, gente, a lógica do colégio era aquela. E não é a lógica do Milton Braga, não é uma perversidade local, não. A lógica das escolas é essa. Não, e é uma lógica perpetuada pelas famílias. O jornal local aqui, porque o município de Cabo Frio aprovou a aprovação automática dos alunos, e pai dizendo que o filho ia ser aprovado sem saber nada, né? E teve uma mulher que se disse psicopedagoga, olha só, que comentou que estava errado, que as crianças não poderiam ser aprovadas assim, de qualquer jeito. Aí eu mandei resposta, mas óbvio que a minha resposta ia sair no jornal, né? Porque eu falei que é um absurdo. A criança, primeiro, que a educação é para a vida toda. E segundo, que o que é humano dentro de toda a formação básica. Então, o que não vai, então, é a educação básica, não é humano. Porque se você não pode recuperar...
O que não é educação, né? Aquilo ali é um exercício de instrução árido, não tem muita coisa a dar, não. Bom, o fato é que eu até falava mal daquela escola, mas indiscutivelmente, se a gente comparar o Milton Braga com outros colégios federais, a gente tem uma dimensão humana ali dentro que a gente vê nos alunos. Apesar de ter essa filtragem social insuportável, quando os alunos chegavam no terceiro ano, eles não eram pessoas insuportáveis, eles eram colaboradores uns com os outros, sabe? Apesar de tudo, não era um colégio como o Javier no Capital Edge, né? Eu comecei a minha vida pública na universidade do no Capital Edge. E ali é outro departamento, é um nível de competitividade enorme, entendeu? Os alunos se destroem mutuamente. Ai de um professor que dê 1/10 a mais para um aluno, porque ele precisou, por exemplo, o aluno precisava de 8,2 para passar, e ele deu 8,2 não merecidos. Aí um aluno que tirou 8 ia cobrar satisfações, não é por que é que ele deu mais nota para o outro do que para ele, ainda que o outro tivesse que reprovar, entendeu? Então, isso me parece que é grave, né? Eu prefiro 1000 vezes o Milton Braga com as suas maluquices, mas pelo menos que na forma pessoas. Meus ex-alunos do Milton Braga são pessoas humanas e adoráveis. Me perseguem até hoje, graças a Deus, me adoram em todos os lados. Enfim, um outro adendo. Cheguei uma vez em Natal, muito desavisadamente, quando o avião pousou na pista, né, no aeroporto antigo de Natal, tinha lá um comitê de recepção, que o comandante da base aérea de Natal tinha sido meu aluno no primeiro ano que eu dei aula no Milton Braga. Uma gracinha. Oh, que bonitinho. Mas, Cezinha, você virou comandante, mas que temeridade. Porque César era um galalau de pau de quase 2 metros de altura e passava a aula inteira brincando com frango desossado de plástico. Sabe aquele boneco que é do desenho animado? Ele passava a aula inteira brincando com aquela maldita ave, e eu arrancava o bicho da mão dele, ele vai lá, pegava de novo, virou comandante. Brigadeiro, nossa, quem diria? E maior pinta de brigadeiro, sabe, formado, tal coisa. Vamos lá. Então, essa escola que tem esses disparates, né, que joga as classes populares fora, mas, apesar disso, forma a classe média muito bem, devia colocar assim: formamos bem a classe média. As classes populares, por favor, não nos aborreçam. Tadinho. Coisa podre, né? Meu Deus do céu. Mas, enfim, tudo isso vai ter início, de fato, no século XVI. Tá? A gente já tinha começado essa discussão com o Renascimento inglês. Mas acontece que a experiência da escola britânica é uma experiência que foi mais ou menos particular até o século XIX. O povo só vai entrar na escola britânica, propriamente dito, a partir da Revolução Industrial, por conta da necessidade de formar um sujeito social que caberia naquele modelo de sociedade industrial que foi criado no século XIX. Por quê? No restante da Europa, e, portanto, a parte que nos interessa mais aqui particularmente, né, porque é a que teve grande influência para nós, a educação teria 2 grandes matrizes. No século XVI, a matriz italiana, e no século XVII em diante, a matriz francesa, que é a escola francesa que formou a escola brasileira, praticamente. Nós temos uma escola tipicamente francesa aqui no Brasil. Mas o que nos interessa, num primeiro momento, dessa escola italiana? Ó, vamos lá. A gente sabe de antemão que, apesar de todos os marcos que a escola dá, que a literatura também dá, o Renascimento foi uma ruptura política com o predomínio da Igreja Católica. A gente já tinha visto que isso tinha se dado lá na Inglaterra a partir de um movimento lá na Elizabeth I, com o Bacon, e um movimento de empoderamento do povo, certo? Na verdade, no restante da Europa, esse movimento foi mais imaturo, porque, em princípio, que instrumentos o povo teria para se soltar e ter, de fato, autonomia com relação à Igreja? Porque, veja bem, a experiência do homem europeu continental é muito marcada pelo processo de dominação do Império Romano. Entendeu? Roma teve um impacto enorme na formação daquele povo.
E uma vez que o jugo romano acabara, imediatamente a igreja passa a assumir o lugar, o espaço que fica lavado com o poder romano e senta naquele mesmo lugar. Repara que a estrutura da igreja tem o mesmo poder centrado em Roma e que se dissemina por cardealatos que representam governadores regionais. Quer dizer, a estrutura de poder que a Idade Média desenvolve é a mesma de Roma, apesar de, abre aspas, supostamente, compartilhar esse poder com os nobres. Eu digo entre aspas porque os nobres não tinham poder algum, entendeu? Eles tinham o poder de guerrear uns com os outros. Mas, na verdade, quem estava por trás e articulava tudo era a igreja, porque a igreja detinha o domínio cultural e intelectual. Era a igreja que propriamente dava sustentação ao nobre, inclusive dando credibilidade ao nobre. E reparem bem, a relação dos nobres com os vassalos era uma coisa muito esquisita, né? Os nobres matavam os vassalos, faziam cocô na cabeça deles. Hoje eu estou com fome, dá seu pé, eu quero comer um pé hoje na sopa. E o vassalo ia lá, dava o pé para o nobre comer. Compreendia essa relação como natural. Mas isso não é natural. Entendeu? Essa construção da vassalagem com relação ao nobre só se dá porque existe na intermediação a igreja. Entendeu? A igreja que, na verdade, entrona os nobres na Idade Média, dando, portanto, a eles um sentido quase messiânico. Os nobres eram aqueles que, segundo a igreja, partiam como Cristo, como cordeiros a serem imolados na guerra em favor da vassalagem. Em troca, o vassalo dava para eles as suas próprias vidas. Essa era a lógica da sociedade medieval. Então, reparem que esse jugo político da igreja durante a Idade Média, não se romperia facilmente através de guerras, por exemplo. A Lloyd está derrubando. Lloyd, seu cenário, estou numa luta. Aqui está difícil. É mole. Bom, então não se resolveria simplesmente se alguém sair lá com o exército de Brancaleone, vamos acabar com a igreja. Não, entendeu? Porque quem é que fica no lugar dando sustentação intelectual a essa sociedade? Esse vazio ele vai se tornar enorme durante a Idade do Renascimento, porque, apesar do homem rebeldemente ter colocado a tecnologia e outros espaços tecnológicos à frente da igreja, a memória daquela igreja continua prevalecendo muito, porque qual é o sujeito social que teria o poder de fazer essa mediação entre a demanda da vida humana e a sua origem divina? Entendeu? Se eu retiro a igreja de um momento para o outro desse processo, ou se eu retiro essa figura de poder que é Deus na vida dessas pessoas, não ia ficar ninguém vivo, todos iam se matar ali, porque não haveria esperança. Certo? Hoje a gente entrega a nossa vida no mundo da ciência, agora essa coisa do Covid fica mais evidente ainda, né? Como é que as pessoas têm uma expectativa de que a ciência possa resolver esse processo, e é uma expectativa de dogma, né? Porque a ciência está engatinhando nessa história. Não sabe se essa vacina de fato transforma todo mundo no jacaré. Mas a gente não quer crer nisso, a gente vai tomar a vacina com o jacaré ou sem o jacaré. Entendeu? Porque a gente precisa crer nisso. Entendeu? A gente precisa acreditar nesse processo. Isso que hoje é tão natural, no século XVI não era. Vocês já imaginaram o que passava na cabeça de uma pessoa entrar numa porcaria de uma caravelinha daquela que não tinha lastro, não. A caravela ela não tinha nada por baixo, ela pousava sobre a superfície do oceano e vinha de lá para cá. Entendeu? Você já imaginou o que passava na cabeça das pessoas entrar naquela porcaria e vir? Vai, rapaz. Depois eu entrei numa réplica dessa caravela que ficou ali no Museu da Marinha. Eu fiquei chocada. Primeiro, a gente não tem noção, que a gente só vê hoje em dia navios imensos carregando não sei o quê. Quando eu entrei naquele negocinho de madeira pequeno, eu falei, e como é que cabia tanta gente aqui? Boa pergunta. Vinha padre pulando, ficando, beltrano. Porque as pessoas no século XVI eram a metade do nosso tamanho, eles eram pequenininhos.
Em qualquer lugar que você vá na Europa, que vai mostrar coisas da Idade Média, as casinhas, as caminhas eram pequenininhas, as É cadeiras verdade. eram pequenininhas, eles cabiam ali direitinho, parecia um bando de pigmeus. É o Castelo de Sintra. Castelo de Sintra, você já foi lá, Que você a tem que entrar cama. de lado. Você entra, eu não caio naquela Fiquei porra. Aí abismada vão com a botar o cama. Eu falei, corpo gente, vivo cama de dentro. criança. É. Eu Mas me Agora eu então, tô identifico fazendo com essa essa história, tá? relação. para, Como é João, que você é? não é tão pequenininho assim, não, tá? Tô sim, senhor. Sou bem pequeno. Nada, do lado de Pedro Álvares Cabral, tu és enorme. Gigante. É. Então, repare, havia um hiato de poder intelectual naquele processo. Tá? Aquele homem rebelde precisava desesperadamente de algum tipo de luz que lhe levasse a Deus, ainda que não intermediado pelo poder político da igreja. E a igreja, muito espertamente, o que aprendeu com Paulo a comer nas rebarbas, percebeu esse momento. Entendeu? E aí a igreja vai investir sistematicamente, a partir do século XVI, na educação do povo. Entendeu? A igreja não teria mais o poder no centro do poder político. Ela teria o poder no centro da formação humana. Então, as companhias dos jesuítas, as companhias de Maria, por exemplo, começam a criar colégios, entendeu? Para educar as pessoas. Como? Agora é que fica interessante. Que fator seria esse o elemento da educação do homem no Renascimento? A palavra. Entendeu? O verbo. Porque no início tudo era o verbo. E o verbo era Deus. Logo, se eu educo as pessoas no interesse do verbo de Deus, da palavra do latim, que é o verbo que nos leva a Deus, entendeu? Eu estaria automaticamente criando um homem que teria Deus em si e, portanto, o poder e o livre-arbítrio sobre sua própria existência. Então, isso é o princípio que rege toda a educação do homem europeu continental no século XVI. Entendeu? Por isso que na literatura, todas as vezes que a gente vai estudar assim, quais eram as grandes marcas da literatura no Brasil e no mundo no século XVI? Bom, você vai ter as grandes navegações, os épicos das grandes navegações e os sermões. Entendeu? Os sermões eram tratados como a literatura porque era o verbo que edificava e formava as pessoas. Entendeu? Por que isso nos interessa? Bom, em primeiro lugar, porque você tendo uma educação que edifica através do verbo, você já colocou o pobre do surdo na lama, né? Porque o surdo não tem verbo, então sequer não me apareça com esse surdo aqui, porque ele é a própria representação do mal. Ele não tem Deus, pronto, já colocou lá. Segundo, você vai ter o verbo de uma igreja que ainda não havia se aberto às línguas locais. Portanto, ele não era um verbo local. Ele não era o verbo do português que se formava, ele não era o verbo do francês que se formava, ele era o verbo de Deus em latim. Certo? Uma língua de poder. E, supostamente, um verbo que, por ter uma língua só, é o verbo universal. Olha o princípio de uma ciência universal, de um discurso universal de ciência que pudesse ser a base da formação do homem. Entendeu? Então, isso nos persegue até os dias de hoje. Porque no interesse de dar a este homem este verbo praticamente sagrado e puro, vindo do latim, é que você vai conformar as línguas neolatinas, as línguas faladas na Europa, então na Europa continental, essa imagem e semelhança do verbo de Deus, através de um processo chamado de gramatização, que a gente discute no nosso grupo já há algum tempo, que consistiu exatamente no quê? Ora, numa leitura dos falares das línguas neolatinas, no caso do português, no caso do francês, do século XVI, o português era uma língua em franco processo de desenvolvimento, não estava consolidado.
em algumas partes de Portugal, falava-se um português muito parecido com o espanhol, ainda hoje, né, que é o caso do galego, que fica bem no entrelugar entre os dois. O galego na Espanha, ele prefere ouvir o português do que o espanhol, porque ele está mais no português do que no espanhol. Então, essa língua em transição, ela era indesejável, ela não era necessária. Por quê? Porque ela fragilizava esse homem vulgar. Entendeu? Ela era uma língua que tinha traços do poder da língua universal, que era o latim, e, portanto, a língua de Deus, certo? A língua de poder. Então, o processo de gramatização consistia em dar a essas línguas uma forma gramatical o mais próximo possível da gramática do latim, criando, portanto, um sentido de uma língua que é, ao mesmo tempo, local, a língua da nação portuguesa, por exemplo, e universal, porque ela tem a mesma estrutura do verbo de Deus universal. Portanto, eu estou construindo uma nação que passaria a ter para si uma língua que estaria para além das línguas vulgares faladas pelo povo. Certo? E aí, repare, numa cultura em que formar e educar passa pela edificação através do verbo, da palavra, essa língua tem um poder enorme. Essa língua escrita que se inventou no século XVI seria justamente a língua que edificaria o homem comum à condição do sujeito do Renascimento. Praticamente uma língua de poder político, né, que daria autonomia às pessoas. Então, essa, digamos assim, é a verdadeira origem dessa cultura de letramento, essa cultura grafocêntrica, digamos assim, né, que caracteriza todas as sociedades que derivaram do discurso da Idade Moderna. Todas as nações derivaram da sua própria língua, porque dar a uma nação uma língua oficial e culta era dar a ela uma vinculação a Deus e, portanto, o poder da autonomia do seu próprio povo. Tá? Bom, agora, uma coisa que nos interessa nessa situação também é o fato de que muita gente tem a ideia equivocada de que a Idade Moderna, a Era Moderna, tenha se dado num processo mais ou menos homogêneo em todo o território europeu. A Europa inteira, vamos embarcar na Idade Moderna, agora todo mundo vai ser moderno, a medievalidade caiu em desgraça, nem pensar. Nem pensar. Entendeu? A Idade Moderna foi uma escolha. Entendeu? Por quê? Subjacente à Idade Moderna, existe uma igreja que continuava tendo o papel de fazer a relação entre Deus e o homem. Mesmo que a igreja tivesse sido obrigada, num determinado momento, a instituir, né, formalmente a figura do Espírito Santo, que não havia até então, né? Não havia nada que fizesse essa mediação entre Deus e a Terra, entre Deus e os padres na Terra. Essa é uma questão da igreja mais moderna, da segunda etapa da igreja. Então, mesmo antes dessa instituição, com essa instituição, nós falamos disso. Não, esqueci. Fazia uma idade, nossa, meu Deus. Tá. Mesmo através dessa transição, resta a seguinte questão, certo? Que homem e que espaço será o desse homem? Esse processo, lembrei. Esse processo da Idade Moderna, ele não é um momento em que todo mundo adere ao mesmo projeto. Não. Você vai ter, quanto maior as condições, quanto melhores as condições de vida das pessoas, maior a probabilidade de ela se sentir autorizada a construir uma nova relação com Deus. Quanto mais precárias as relações das pessoas com o mundo e com o seu próprio devir, maior a dependência delas para com relação à igreja. Entendeu? Porque a quem eu recorro no momento em que tudo à minha volta é uma porcaria de vida? Ora, eu vou direto à igreja porque ela me leva a Deus. Entendeu? Agora, se eu não vivo nessas condições, aí sim eu vou ver, nossa, esse espaço público me é favorável. Então, o que vai acontecer na Idade Moderna é um processo de adesão a um projeto social. Certo? Alguns aderiram, outros não aderiram.
Na Europa, por exemplo, toda a vassalagem agrícola não aderiu à modernidade até o século XX. Não foi até o século XIX, não. Foi até o século XX. Entendeu? Quando, depois da guerra, somente depois da guerra, houve, de fato, uma revolução, uma reforma agrária na Europa. Que até então não havia, não. Entendeu? Estavam lá os vassalos, os donos de terra continuavam sendo os mesmos nobres que sempre foram, mesmo nos países, por exemplo, na França, que foi assolada pela maluquice lá da Revolução que matou todos os nobres, a relação do pobre na terra era a mesma até muito tempo. Entendeu? Então, essa desigualdade entre as precários e não precários vai criar duas Europas. Uma Europa que se cerca em torno do projeto da modernidade, se mura da cabeça aos pés, tá? E passa a viver numa bolha de prosperidade, faz até o Brasil, passa a viver uma bolha de prosperidade regida por uma cultura que se formularia a partir dessa nova educação através do verbo, certo? Do lado de fora dessa cidade, do lado do espaço urbano, você continuaria tendo todos os indivíduos. Bom, você continuaria tendo todos os indivíduos que mantinham a mesma relação com a terra e com Deus no período medieval. E continuaram vivendo o tempo todo. A diferença é que as pessoas que estavam dentro dos núcleos burgueses, dos núcleos urbanos, tinham visibilidade e vendiam para fora dos seus próprios espaços o que era o Renascimento europeu. E os outros eram absolutamente invisíveis. Entendeu? Não existiam. Sequer eram considerados como pessoas propriamente ditas. Porque, como se mantiveram na condição de vassalos, eles eram ou vassalos, ou eram marginais, ou eram bandidos, eram as pessoas que transitavam, entendeu? Que estavam para lá, estavam para o lado de fora, eram os famosos indigentes, entendeu? E esses indigentes, eles não estariam envolvidos na história da modernidade simplesmente porque não pertenciam a elas. Ora, são justamente estes indigentes que, alguns séculos depois, haveriam de se tornar objetos de políticas de educação inclusiva. Certo? Por quê? Para os que já estavam incluídos nas cidades, a educação não era inclusiva, era só educação. Eu não preciso fazer uma política para incluir aquele que já está dentro, eu tenho que incluir o que está de lá de fora. Entendeu? Então, vamos falar desses que estão do lado de fora um pouco mais adiante, nessa disciplina, mas falando mais um pouco dessa sociedade, a grande carência que existiria para o desenvolvimento da idade moderna era justamente o arquétipo de cidadania. Afinal de contas, quem é conceitualmente o sujeito da idade moderna? Entendeu? Durante a idade do século XVI, não se tinha, mesmo nas discussões filosóficas, que eram basicamente centradas no clero ou na filosofia do Bacon, você não define assim quem é o sujeito desta sociedade pós-medieval. Não se fala disso. Entendeu? Porque as pessoas ainda não tinham maturidade suficiente para definir quem é que eles eram propriamente. Mas eles começam a se construir paulatinamente, subversivamente, no momento em que eles começam, ao mesmo tempo que constroem todos esses arcabouços simbólicos da escola, da língua, eles também começam a estabelecer certos marcos do homem público. E as cidades começam a se tornar cidades modernas. Aqui você não vai fazer xixi no chão, porque o xixi no chão provoca doença. Você pode fazer xixi ou na sua casa, ou no pinico, ou na casa do caramba, mas aqui não é. Aqui você não vai amarrar este cavalo que faz cocô no chão. Tem um lugar ali que a gente amarra todos os cavalos. Você vai amarrar o seu cavalo ali.
entendeu? E assim você começa a estabelecer lugares em que eu moro e lugares em que eu trabalho, certo? Lugares que são de classe média alta, lugares de pessoa de classe média não tão alta. Entendeu? Você começa a estabelecer como é que as ruas devem ser pavimentadas para que você possa ter maior conforto, para que a água possa escorrer e não aguar todo mundo. Então, você começa a ter todo um espaço que vai sofrendo controle. Reparem que as cidades que são edificadas ou construídas antes do século XVI, são as chamadas de cidades medievais, são núcleos, né, que hoje ainda se preservam em várias cidades da Europa. Elas são a cara da discórdia, entendeu? É umas ruas apertadas, parecem uns buracos que vão acima, tudo tortuoso, não tem um pingo de planejamento. É uma gracinha, né? A gente sempre, meu Deus, que favelinha bonitinha. É aquela cara da favelinha. Mas repara, não tinha a menor ordenação. Ela ia espontaneamente crescendo e acontecendo, etc, etc. Tá? As cidades que estão corrigidas a partir do século XVI já começam a ter um traçado arquitetônico. Já começa a ter um plano de desenvolvimento. Já não é mais a espontaneidade do espaço. Já é um espaço que se está dominando. Para caber ali, ou você embarca no acordo, no acordo do espaço, ou você não vai caber ali. Ou você aprende a brincar no condomínio, ou você vai ser banido para o lado de fora. Então, repare, mesmo sem saberem e terem clareza disso, é no espaço, não na escola, é no espaço que você começa a construir a identidade do homem moderno. Isso é importantíssimo, porque esse espaço do homem moderno vai ser, a partir do século XVII, totalmente absorvido pela escola. Entendeu? Um espaço que, acima de tudo, cerceia e limita o espaço do aluno. Por quê? Para que ele aprenda que o espaço dele não é livre. O espaço dele é regido por acordos acadêmicos, por acordos científicos, por acordos políticos. Portanto, ele é um homem que está contido no desejo do coletivo. Certo? Então, isso é fundamental. Porque, reparem, esse sujeito social que vai cabendo nesta sociedade, tá? Ele vai desenvolvendo, de geração a geração, padrões de comportamento público que não são compartilhados pelas pessoas que estão do lado de fora do muro. Entendeu? E isso é muito interessante na Europa, porque, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem muita coisa. O pobre no Brasil, ele é marcado fisicamente. E não é marcado só porque ele é negro, não. Entendeu? Ele é marcado porque a pobreza, ela marca. Darcy Ribeiro falava isso. Entendeu? Que todas as vezes que você retira as pessoas da indigência, de geração em geração, elas vão se alindando, como ele dizia, entendeu? Vão se alindando por quê? Porque a pobreza, ela destrói, ela envelhece, ela marca, entendeu? Então, o que você vai ter na Europa é que as marcas dos sujeitos que vivem nos espaços externos é que são os verdadeiros indicadores do preconceito social. Vocês não têm noção de como são tratadas as pessoas que vêm desses espaços da Europa. Os ciganos da Europa são tratados piores do que o colocar no cavalo do bandido. Entendeu? Mas, assim, é escandaloso. Eles trancam as portas quando chegam os ciganos. Chegaram os ciganos, trancam as portas. Entendeu? E não é porque são ciganos, é porque eles vêm do lado de lá. Entendeu? Eles roubam, eles trazem doenças, eles são um mal encarnado. Sai, Satanás! Sai, Satanás! Entendeu? Então, isso é importante, porque reparem bem, como é que esta cultura que não consegue lidar com as diferenças entre os sujeitos dos dois espaços vai construir uma escola, em algum momento, que se diz inclusiva. Entendeu? Por quê? Pega esse sujeito que está do lado de lá, certo? E coloca ele de uma hora para outra, sem transição e sem alindamento, numa sala de aula. Você acha mesmo que o corpo desta pessoa
vai caber sentado numa sala de aula durante 4 horas? Entendeu? Isso, para eles, é a morte. Entendeu? Não existe espaço. Porque no espaço em que eles vivem, esse tipo de acordo com o corpo não se deu. Você não desenvolveu isso. Muito pelo contrário, você desenvolve um outro corpo para um outro espaço. Então, reparem que o primeiro elemento que é prejudicial para as políticas de inclusão é o corpo, não é o intelecto. Entendeu? É o primeiro momento em que a pessoa que chega se percebe não próprio daquele espaço. E a pessoa que recebe não vê no outro um par de espaço no seu próprio lugar. Então, os professores não querem aqueles alunos e os alunos não querem aquela escola. Entendeu? Eles querem a escola, mas eles não querem a conformação que a escola cobra deles. Entendeu? Eles não veem sentido naquilo. Tá? Ótimo. Tem um outro fator nessa história que é o fato de que lembra que eu falei da escrita alfabética, né? E estou falando do espaço. Vocês sabiam que o maior adjuvante na formação do sujeito para esta sociedade é a escrita alfabética? Não. Por que será? A gente já viu que a escrita, quer dizer, a língua escrita, acabou se tornando a língua do reino. Mas ela poderia perfeitamente ter participado e continuado com a língua do testamentário. E caberia, por exemplo, na mão daquelas pessoas que trabalhavam com a burocracia, na burguesia, na mão da aristocracia, né, daqueles que detinham o poder da memória do Estado, mas não chegar a ser alguma coisa necessária para todo mundo. Entendeu? Para a gente compreender esse processo, vamos ver uma situação bem próxima da gente. Até o final do século passado, até o final da pandemia, entendeu? Essas tecnologias todas que nos cercam, computadores, telefones celulares, essas coisas todas eram fetiches. Todo mundo queria ter, mas se por acaso alguém não quisesse ter, viveria muito bem sem elas. Dava mais trabalho, era uma coisa assim mais romântica, mas vivia muito bem sem elas. Entendeu? Por quê? Porque as tecnologias, apesar de terem sido desenvolvidas muito rapidamente, elas ainda não eram imprescindíveis para a imersão das pessoas nas práticas sociais. A partir da pandemia, isso mudou radicalmente. A tecnologia hoje não é fetiche. A tecnologia não é de A ou B. Ela se tornou absolutamente natural. Como hoje em dia é um absurdo você imaginar que vem uma televisão para sua casa e ela não tem uma conexão com a internet. Como assim não tem conexão com a internet, essa porcaria? Mas daqui a algum tempo, como assim? Ela não veio com a internet? Entendeu? Ela vai incorporando isso. Certo? Então, esse momento provocado pela demanda da pandemia, de você precisar da tecnologia para suprir a sua falta de presença no espaço público, foi exatamente o que aconteceu com a tecnologia da escrita no século XVI. Eu precisava dessa tecnologia para caber no espaço. Olha que interessante. Por quê? Porque a escrita alfabética é, antes de tudo, uma tecnologia que no século XVI era baseada nesse troço aqui, que na época ainda era novidade, viu? Porque todo mundo tinha papel, não tinha papiro, tinha um negócio esquisito. Papel como esse, assim, fininho, nossa, só no século XX. Porque até o século XIX o papel era grosso, não era aquela coisa assim, ele se esfarelava no passando depois de muito tempo. Então, e era algo fedido, que era feito com trapo, resto de roupa, era uma coisa horrorosa. Era o que sobrasse, era o que sobrasse. É. Então, pega isso aqui, pega esse troço da gente aqui e sai pelo mundo. Experimenta. Sair lendo o seu lindo livro, nós assim que gostamos de ler, sai andando pelo mundo lendo o seu livro. Você não vai chegar na esquina, porque você vai cair na escada, você vai cair no primeiro buraco de poeira que estiver aberto, você vai ser atropelado, porque não vai parar no meio do caminho. É impossível você interagir com esta tecnologia de escrita que está aqui no papel e viver ao mesmo tempo. Para interagir com este negócio, certo? Que na época era um símbolo de poder,
certo? Eu tinha que aprender a viver num mundo em que isto era prevalecente, certo? Então, quando aquele espaço no século XVI começa a construir um espaço público cheio de regras, cheio de normas, e começa a conter a razão daquelas pessoas e obrigá-las a seguir normas e regras, na verdade, aquele espaço já prepara as pessoas para caberem aqui no papel. Entendeu? Quando eles chegavam na escola, o papel era só mais uma extensão do tipo de experiência de vida que eles já tinham naquela sociedade. E caixa assim, ó. Vocês estão recebendo a minha imagem? Tá? Tá. Encaixa assim uma coisa com a outra. Então, a tecnologia da escrita e o espaço urbano da cidade moderna tem a mesma função. Entendeu? Se eu interpretasse esse homem que deriva desse espaço e que cabe no papel, eu definiria exatamente quem é o sujeito da modernidade. Essa sensibilidade que foi Descartes no século XVII. Entendeu? Quando ele define, ou nem ele define totalmente, mas quando nós, a partir do que ele apresenta no discurso do método, ele define o famoso sujeito cartesiano. Entendeu? O sujeito cartesiano é esse indivíduo que é contínuo pelo espaço, ele aceita regras pré-estabelecidas, ele primeiro pensa, depois ele age, entendeu? Ele jamais toma algum tipo de decisão que possa ir contra a regra comum pública, porque a regra pública, antes de pública, é de Deus, porque vem do verbo da academia da ciência, entendeu? Então, eu não precisava muito esforço para alfabetizar esta pessoa. Você chegava a alfabetizar, ele já cabia ali dentro, entendeu? Agora pega o indivíduo do lado de fora, que não pertence a esse espaço, e faz ele caber aqui dentro. Primeiro, você vai ter que fazer ele ficar quieto, parado, porque ele não fica, porque no mundo dele ele está o tempo todo em ação, em movimento. Ele não cabe nessa tecnologia. Entendeu? Aí faz a escola inclusiva e bota ele lá dentro. Quantos entram, quantos saem. Entendeu? Que quem é que perguntou para eles se, para além da escrita, eles querem se tornar o sujeito social que cabe naquela cidade insuportável, cheia de regras, cheia de normas. E aí a gente tem no Rio de Janeiro as UPPs. Baixaram as UPPs na favela. Entendeu? Olha, a partir de agora, não pode mais ficar botando essa música altíssima nesse carro, não. Nem pensar. Você vai ter que pegar e se levar para um clube, fazer alguma coisa. E tem hora para começar e para terminar. O quê? O quê? Não posso botar minha música? Como não vou botar e acabou. Se me irritar, eu chamo o movimento aqui agora, entendeu? E bota aquela música nas alturas das 7 da manhã às 7 da manhã do dia seguinte. Chega a trepidar a rua e o povo acha muito natural. Olha, ele está ouvindo a musiquinha dele, coitado. Isso é chato, hein? Que coisa. E, ai, gente, mas que droga, tem que ver embaixo, botar o lixo, eu posso botar aqui. O aluno que estuda nessas condições tem que tirar nota dobrada. Não é? Mas gente, repara, a UPP, nota dobrada. Eles levaram a normatização, mas não deram tempo para as pessoas absorverem o espaço público em que a norma faria sentido. Então, não vingou. Não vingou. 6 meses depois, a UPP já era uma bolha cercada de favela por todos os lados, de cultura favelada por todos os lados. Entendeu? Claro, por quê? Porque existe ali na favela uma outra ordem pública. Daquele filme da Cidade de Deus, lá foi um garoto fazer um mapeamento estratificado das comunidades. Olha, fazer um mapa. Aqui está o beco tal, aqui está o beco tal, aqui está a viela tal. Legal na nossa cabeça. Gente, ele vai fazer praticamente o Google Maps da favela. No dia seguinte, o movimento... Olha só, vai parar agora. Porque se esse mapa chegar na mão da polícia, eles vão acabar com a gente. Isso aqui não tem mapa aqui. Entendeu? Tá bom, pronto, acabou o seu mapa. Então, a gente tem claramente um problema no processo de escolarização aqui. Entendeu? Porque a gente jura de pé junto
que a escolarização é um processo estritamente de ordem cognitiva e intelectual. Não é? Você vai para a escola aprender. Então, você faz de conta que bota todo mundo lá dentro, porque todo mundo tem as mesmas faculdades intelectuais, e do ponto de vista biológico é mesmo, entendeu? E aí todo mundo vai aprender aqueles negócios que a escola ensina. Mas acontece que esse aprendizado é uma experiência, antes de tudo, sensório-motora e cognitiva. Psicomotora. Entendeu? Então, quando você coloca essas pessoas todas na escola, você tem que perguntar assim, escuta, você quer se tornar o sujeito público que a escola quer fazer em você? Eles não querem. Não querem. Na Europa, por exemplo, quando você chegou ao século XIX, você construiu nas pessoas, do lado de fora, o desejo de virem para o lado de dentro. Tornou-se um caos na Terra, entendeu? Você imagina Londres, no século XIX, era a pior mixórdia na face da Terra. Entendeu? Tinha favela em tudo quanto é canto, tinha gueto para tudo quanto é canto, mas as pessoas queriam aderir à sociedade burguesa. Entendeu? Por quê? Era um projeto que, apesar de ser chato e insuportável, era um projeto da mesma cultura. A base cultural era a mesma. Aqui no Brasil, o favelado, o carioca inteiro, ele não quer se tornar o sujeito da escola e daquele espaço público que a escola vende. O carioca é rebelde por natureza. Um povo cuja alegria é ir para a praia. Qual é a norma que há na praia? Nenhuma. Todas as representações públicas do carioca, quando elas começam a se tornar extremamente estratificadas e normatizadas, enorme. Vê a escola de samba, por exemplo. Não há coisa que atraia menos o carioca hoje em dia do que uma escola de samba. Foi todo mundo bloco. Se o bloco começar a ficar muito normatizado, o povo vai para outro lugar. Entendeu? Porque o que caracteriza o carioca é a espontaneidade. E essa espontaneidade não cabe na sociedade moderna. Entendeu? Porque ela é puramente irracional. Ela não é planejada, ela não é vivificada. Então, isso para nós é um momento de parada. Porque a gente tem que se perguntar o seguinte: o que significa na vida das pessoas as políticas de educação inclusiva? Entendeu? Porque a gente traça políticas de educação inclusiva na perspectiva do bem supremo. Eu sei o que é bom para as classes populares. Eu sei o que é bom para o deficiente. Porque o meu mundo é muito bom. Então, eu quero que ele deixe aquele mundinho horrível que ele tem e ele venha para cá. Entendeu? As pessoas vêm para cá, mas elas não querem deixar o mundinho dela, não. Então, nós temos uma concepção de políticas de inclusão escolar e as pessoas têm outra percepção sobre as suas próprias políticas e perspectivas de inclusão escolar. Que o diga a mãe dos autistas e das crianças especiais, e estou falando aqui de Cabo Frio, né? Que elas chegaram à conclusão que a escola não ajudava os filhos dela, não. E elas lutam, que elas falam, eu quero uma clínica escola. Aí a professora, a diretora, não, mas a escola é inclusiva. A escola não é inclusiva, não. Meu filho ficar no pátio. E olha, é com o dedo na cara, bater no pé, ela sabe, meu filho ficar no pátio, porque a professora não quer ficar com ele em sala de aula, não é inclusão. Então eles estão jogando na cara da escola que o método usado para receber esses alunos, para encaminhar os ensinos, não é inclusivo. Está na escola só, não é inclusivo. Isso é muito direto. Mas, nesse caso, ainda não é o que eu estou falando. Entendeu? Eu estou falando o seguinte, que mesmo que você tenha métodos de inclusão, a gente tem que se perguntar se o que a gente está considerando como escola inclusiva é aquilo que as pessoas querem de uma escola inclusiva. Entendeu? Porque uma escola inclusiva que não provoque um estado de, digamos assim, de subjetivação moderna na pessoa, ou de conformação ao sujeito da cultura moderna, para nós não é educação inclusiva. Agora, a gente tem que perguntar, as pessoas querem se tornar sujeitos da cultura moderna? Não. Não. Até porque a cultura evoluiu imensamente. Esta tecnologia, para mim, hoje, é puro fetiche. Eu falo sempre para a editora, quando eu vou publicar alguma coisa, eu falo, olha só, livro é fetiche. Eu quero um livro bonito.
Porque as pessoas que compram livro hoje em dia compram um produto. Querem um livro que seja bonito, cheiroso, fácil de ler, com a letra grande, assim, entendeu? É mais caro, não tem problema, que quem compra livro não está preocupado com o preço, está preocupado com o fetiche. Quem quer o conteúdo, compra e-book. Entendeu? Não é verdade? Vai lá, pega o conteúdo e acabou-se. Então, é a mesma coisa. A gente tem um fetiche com relação à escola que pode não ser compartilhado com as pessoas. Entendeu? E aí isso é um problema. É um problema, porque a gente continua produzindo teorias e conceitos e políticas de educação inclusiva sem dialogar ou, se pelo menos, sequer problematizar a extensão desse conceito de inclusão. Entendeu? Isso tem que ficar bem claro e marcado na vida da gente, certo? Bom, certo. Vamos caminhar mais um pouquinho e dizer o seguinte: a igreja continua tendo um lugar muito forte na cultura em geral. Tá? Essa igreja que hoje vai à imprensa e fala mal da ciência, e que se diz, essa igreja não reflete a igreja das classes dominantes. Entendeu? As igrejas mais consolidadas estão lá dizendo que estão a favor da ciência, que oram todo dia para que Deus ilumine os cientistas, porque, como eu já disse, os cientistas falam por intermédio da ciência. Entendeu? Perdão, os cientistas falam por intermédio de Deus, porque é o verbo de Deus que os ilumina, que os dá, etc. E os cientistas, como são classe dominante, assumem isso na maior tranquilidade. Entendeu? São raríssimos os cientistas das ciências exatas e biomédicas que não sejam altamente religiosos. Médico, então, todo médico é religioso, porque ele sabe que ele pode ir até aqui. Daqui para cá, faça uma oração. Entendeu? Meu médico sempre faça isso. Olha, você não deixa de fazer uma boa oração, porque eu vou operar você. Você sabe que eu erro, entendeu? Eu esqueço coisa na sua barriga, às vezes eu estou com mau humor, bebi muito na véspera, então reza para dar certo, entendeu? E todo mundo reza mesmo, né? Se ele mandou. Então, essa relação, ela continua sendo muito, muito forte. A questão que se coloca é se esse verbo é inclusivo ou não. Vocês já viram a Bíblia, meus caros? Vocês já viram algum traço de inclusão na Bíblia? Só com Paulo. E olha no final, né? No final da Bíblia, lá no Ato dos Apóstolos, são as cartas de Paulo que começam a contar a história de Paulo. Porque até então de inclusão não tem nada, certo? A Bíblia inteira discrimina tudo que não seja palestino e judeu. A Bíblia inteira vai dizer que os outros são uma ameaça, são capeta. Entendeu? O outro é o capeta. Onde se conclui que, ou bem, você vai para a escola alinhado dentro das vertentes da religião, que a escola subjacentemente incorpora do discurso da ciência, ou você está mal, viu? Tá mal. Mesmo. Reparem que o Japão, curiosamente, desde a Idade Média, rompeu com o budismo e inventou o Zen budismo, que é um entrelugar entre o budismo e o cristianismo. Entendeu? Porque se não tivesse, estariam até hoje amargando o preconceito que os chineses têm. Não é verdade? É verdade. Certo? Então, isso também é um fato interessante. Porque, por mais que a gente não queira dizer, essa educação inclusiva é uma educação pela fé religiosa. Entendeu? Existe por trás dela uma figura que vai balizar o certo e o errado, o divino e o demoníaco. Onde é que isso está? Isso está na avaliação do aluno. Entendeu? O que vai aprovar ou reprovar um aluno, pensem bem, não é o que ele aprendeu ou deixou de aprender. É o comportamento que ele apresenta. Se ele for um comportamento demoníaco, ele está fora o tempo todo. Doutor Jairinho, será esse? Não sei como saiu da escola, porque mais demoníaco é impossível, mas passou pela escola o tempo todo. O destruidor de enteados, que mata as criancinhas, pessoa ruim, entendeu? Passou pela escola. Deve ter passado até pelo comitê de ética da escola. Mas isso é uma figura interessante, porque... Ele era do comitê de ética da Câmara, da escola não tinha. Tem razão. Vergonha.
Nós temos uma cultura extremamente diversificada do ponto de vista religioso, entendeu? E nem todas as religiões têm a mesma clareza do que é o certo e errado, do que é o demoníaco e não demoníaco. Por exemplo, para nós, para mim, né, da cultura judaico-cristã, existe uma diferença muito clara entre Deus, Cristo e o demônio. O demônio é uma coisa que ele não fala muito. O católico, então, não gosta muito de evocar a palavra, porque é uma coisa, entendeu? E é uma coisa que eu sempre tenho, quando eu falo com algum espírita, especialmente os espíritas de religião afrodescendente, né, de base africana, porque para eles o demônio não é o mal, entendeu? O demônio é o intermediário. Então a visão que eles têm é outra completamente diferente. Não existe o demônio. Essa figura não existe. O que existe é um indivíduo que tanto age para o bem quanto para o mal. Entendeu? Mas o que o leva para o bem ou para o mal não é o próprio indivíduo, é o homem que o manipula. É outra cultura. Entendeu? Então, reparem, como é que essas vozes que não são cristãs entram na escola? Isso é particularmente interessante para o trabalho, por exemplo, do João, que trabalha com imigrantes, porque os imigrantes que vêm para o Brasil, por exemplo, se eles entram pela Venezuela, não tem o menor problema com relação a isso, porque é tudo da mesma panela de cristão, né? Vem tudo lá, é a mesma cara, a mesma coisa. Agora, se eles vêm, por exemplo, do Oriente Médio, já começa a ficar complicado. Se eles vêm da África, mais complicado ainda. Entendeu? Então, reparem, a gente tem na escola hoje em dia uma confluência de visões de religião e de fé que nós sabemos que não estão agregadas apenas e tão somente à figura das religiões. Por trás tem todas as conformações com relação ao sentido do que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Ora, os basilamentos de verdade e não verdade são a base da educação escolar. Entendeu? Do que é o certo, do que é errado, do que é conduta, do que não é conduta. Então, isso também é um fator que tem que estar sempre muito próximo da gente, porque a gente não se dá conta de que o cientificismo que entra na escola, ele é totalmente dependente dos dogmas religiosos. Entendeu? Eu não vou dar para vocês verem aqui agora, mas eu queria convidar vocês a pegarem a Bíblia dos católicos, a dos protestantes não serve porque ela é mais abreviada. Na Bíblia dos católicos existem alguns livros que nos mostram claramente como é que a Igreja ela foi fundamental na base do discurso da ciência. É o livro dos Números e o livro da Sabedoria. Entendeu? Esses dois livros, que são próprios da Bíblia dos católicos, eles definem exatamente o discurso que mais tarde René Descartes reproduziu, sem tirar nem pôr. Então, na verdade, a base do pensamento científico, que é modelarmente a base do pensamento escolar, não é dado pela cultura acadêmico-científica, é dado por uma cultura anterior e prévia, que é a judaico-cristã. Entendeu? Então, nós somos uma escola judaico-cristã. Isso impactua imensamente em políticas de educação e na própria definição da educação pública como uma educação laica. Certo? A gente enche a boca para dizer que o Brasil e todas as demais nações do lado de cá, do Ocidente, são nações em que a educação e as escolas são laicas. O que é uma escola laica? Uma escola laica, por definição, é aquela em que a Igreja não tem o poder de definir as suas próprias bases e ela não é usada como instrumento da própria Igreja para a construção de vínculos políticos. Então, ela é laica porque ela é livre dos vínculos que a priori se estabelecem com a Igreja. Esse conceito foi definido a partir, sobretudo, do século XVIII, justamente para que as escolas pudessem romper com a tradição que fora definida anteriormente, desde o século da Idade Média, mas também no século XVI, de que a religião teria a primazia da educação do povo. Então, a escola agora é laica. Então, eu posso perfeitamente ser sujeito de várias religiões, porque isso, teoricamente, não estaria sendo a base. Mentira! Ela não é laica nem aqui nem na China. Ela pode não ter um discurso abertamente associado a esta ou aquela religião. Mas a base instituinte dessa escola
o saber que ela defende e a prática que ela defende é tipicamente judaico-cristão. Entendeu? Inclusive com todas as culpas que são inerentes a essa civilização judaico-cristã. Vem tudo junto. Tá? Bom, uma outra característica que a gente queria colocar... E a gente que vem da igreja, né, sabe até que a forma do pastor ficar na frente, no púlpito, representa a mesma forma do professor ficar na frente, no quadro, né, explicando e traduzindo para você aquela mensagem que só ele tem o dom de Deus para te transmitir. Esse dia eu agarrei uma briga com meu primo, porque eu chamei o Bolsonaro de falso profeta, ele foi dizer que Bolsonaro não era profeta, que não sei o quê. Eu falei, mas Jesus veio e todo mundo é profeta. Você fica quieto aí que ele é falso. Não, mas pelo menos ele admitiu que é falso. Ele falou que não é profeta, mas que falso ele era. Não é profeta, mas é falso. Bom, ter falso, qualquer coisa já serve, já está no bom tamanho. Olha o nome do Bolsonaro, não tem Messias no nome dele? Jesus não era chamado de Messias? Acho que tem uma confusão muito grande aí nesse nome Messias com o Jesus que era chamado de Messias. Onde Jesus revira-se na cruz. Meu Deus, usando meu nome em vão. Bom, tem essa coisa que eu queria colocar, que é o seguinte. A ciência e essa educação da burguesia, essa cultura de formação que se estabelece no Renascimento, vai instituir uma outra categoria de gente. As pessoas não falam também disso, não. Falam muito que a gente sempre estuda que a sociedade medieval era claramente distribuída entre nobres, entre o clero, entre o povo, né, os vassalos. Mas você, quando chega na Idade Moderna, você não caracteriza quem é o homem da Idade Moderna. É um homem burguês. Isso não quer dizer nada, porque todo mundo lá dentro é burguês. Entendeu? Escolarizado ou não, todo mundo é burguês, porque tem outra origem. Na verdade, você vai ter, a partir da instituição desse homem que se edifica pela palavra, pelo verbo e pela língua escrita, entendeu? Você vai criar uma nova aristocracia. Um sujeito que tem a nobreza por trás de si. Isso é essencial no conceito de educação inclusiva. Por quê? O que significa a aristocracia? Teoricamente, o aristocrata é aquele que tem vínculos com a nobreza e, consequentemente, está associado a uma casta de pessoas que, tradicionalmente, está vocacionada a dar a vida pelo próximo. O aristocrata ele tem, a priori, o direito de requisitar para si os direitos, os bens públicos, etc., etc., porque ele, em princípio, é designado por essa sociedade para dar a vida pelo próximo. Daí o conceito de nobre. Eu sou nobre porque eu sou todo cortado, eu perdi a saúde na batalha tal, o nariz eu perdi na batalha tal, fiquei cego de um olho na batalha tal. E quanto mais destruído, mais venerado. Olha, meu Deus, como ele deu de si para o povo. Depois cobrou horrores. Pois bem, essa nova aristocracia que vai se formar a partir das escolas e da engenharama toda que vão ter a partir do comércio, essa aristocracia tem a mesma ideia de nobreza. Porque, segundo a cabeça deles, eles têm a dar para o próximo a sua própria sabedoria. Entendeu? Uma sabedoria que, no lugar da igreja, só atua pelo bem do próximo. Para o favor do próximo. Entendeu? Então, você acredita piamente que jamais vai entrar no hospital e o doutor Jairinho vai te atender. Sempre quem vai te atender no hospital é um médico que não vai torturar você, não vai te dar injeção com ar dentro, não vai fazer xixi na tua comida. Então, você sempre acha que aquele espaço é o espaço que a ciência edificou para o bem. Não é? Então, isso vai ser importante, porque vai gerar uma arrogância nessas pessoas, a ponto de elas se acharem tão superiores aos próximos como os nobres tinham com relação aos vassalos. Entendeu? A aristocracia burguesa chegaria, então, ao ponto de tratar os demais como suas próprias peças, que eles podiam usar ao seu bel prazer. Entendeu? Porque, mesmo que os usassem, usariam para o seu próprio bem.
Entendeu? Qualquer coisa que eles fizessem era para o próprio bem daquele infeliz miserável. Mesmo a escravidão. Na cabeça daquelas pessoas, quando você escravizava alguém, as piores condições que eles pudessem ter era melhor do que viver na selva, onde eram meramente silvícolas. Entendeu? Então, isso é importante, porque é na base desse sentimento de aristocracia que vai se estabelecer as políticas de inclusão, pelo bem do próximo. Entendeu? Mais uma vez, você vai ter lá o indivíduo se estabelecendo como aquele que é capaz de reger o bem do próximo a partir da sua ação edificante, glorificadora, etc, etc. Entendeu? E eu não estou falando mais da vacinação. Não estou dizendo para o cara tomar a vacina porque senão ele vai morrer, não. Estou falando que ele vai ter que ir para a escola. Ninguém morre se não for para a escola. Entendeu? Por que eu boto a pessoa na escola? Para ele se tornar igual a mim, tolinho. Porque se ele não for igual a mim, ele é uma ameaça. Então, a aristocracia quer que o próximo se torne seu vassalo. Ele tem que reconhecer na aristocracia da ciência aquele que detém o poder e o saber que salva, que cura. Entendeu? Por isso é que eles estão vacinando da gente. Todo mundo vai lá tomar vacina porque eles curam, eles têm o direito, entendeu? Vão tudo virar jacaré antes da gente. Bem feito. Não, e eles acabam gerando um tipo de trabalhador que é capitão do mato, né? Que eles incorporam toda essa ideologia e agem como se fossem a própria elite, né? O próprio dono. Exatamente. Eles ganham aqueles traços externos da elite porque, com isso, eles se aristocratizam. Entendeu? Então, as pessoas do projeto europeu de escolarização, de inclusão, iam em busca dessa aristocracia, de uma forma de ascensão social através da escola. Nós temos um pouco isso no Brasil, falaremos disso na educação do século XIX, que é essa escola para o trabalho, entendeu? Mas não edificante. Entendeu? Para o brasileiro, a escola serve apenas como rito de passagem, mas não se torne igual a ela. Por isso que não faltam, nas Américas como um todo, não só no Brasil, mas nas Américas, né, o que não faltam são expressões que depreciam o bom estudante. É o CDF, o nerd, é o Mauricinho, é o viadinho escroto. Tem de todas as designações, as mais gentis, as mais escrotas. A gente vai encontrar, mas tem isso, né? Porque você ser o sujeito da escola não é bem visto. A escola é só um instrumento para algum fim. Ela não nos edifica. Ela simplesmente nos dá passagem para alguma coisa. Mas isso a gente vai falar um pouco mais depois. Tá? Bom, vamos chegar então. A gente está construindo, portanto, todo um conjunto de coisas favoráveis ao contexto do iluminismo no século XVII. Tá? A gente já tem uma sociedade, uma cidade que se constituiu como tal, com 100 e tantos anos, né? Ela já está constituída como um espaço moderno. A gente já tem um conjunto significativo de escolas que formam as pessoas da modernidade. A gente já tem a escrita consolidada e consubstancializada como um traço da sociedade, não é mais, oh, que maravilha. Não, todo mundo já tinha acesso, os que estavam ali dentro, né, já era disseminado, ainda que os livros fossem caríssimos, e nem quase todo mundo, cada só tinha 1 ou 2 livros, tão caro que era, mas você já tinha espaços públicos, bibliotecas, entendeu? Que as pessoas podiam ir, podiam se deleitar. E já havia jornais, que as pessoas tinham contato, tinham leitura, isso já estava dando, certo? Pois bem, o que faltava, portanto, era a consolidação do conceito deste sujeito. E isso vai acontecer justamente no século XVIII, no século XVII, quando as pessoas finalmente enlouquecem generalizadamente e elas rompem com o mundo do real. Certo? É como se esse sujeito do Renascimento evoluísse para um sujeito que pudesse ser apenas razão e mais nada. Certo? Porque a razão absoluta é Deus na Terra. Se eu me despojasse de todas as minhas marcas físicas, se eu me despojasse de todos os meus desejos mundanos do mundo real e permanecesse apenas com uma razão que pensa, como um cérebro ligado no tanque,
certo? Tem. Eu estaria sendo Deus. Porque se eu tiro tudo, todas as marcas de humanidade, e fico apenas com a razão, eu fico justamente com o quê? Com o verbo, com a instituição básica da essência. Então, você vai ter o homem do século XVII em busca de Deus em si. Olha que isso é o cúmulo da arrogância. Não é? Eu quero ser Deus. Eu não quero mais ser esse homem cheio de falácias, cheio de problemas materiais. Eu não quero ser essa coisa que morre. Eu quero ser a essência absoluta. Não deu outra. Apesar de tudo que nós sabemos, de todas as coisas boas que a gente tem Kant, por exemplo, a gente tem o maluquinho do René Descartes, a gente tem uma Revolução Francesa que matou 1/3 da população da França. Entendeu? Passavam meses executando pessoas diariamente. Era um festival, era um show de guilhotinagem todo santo dia. Primeiro matavam os nobres, depois os amigos dos nobres, depois passaram a matar os ricos, matando todo mundo. Por quê? Você viu os caras feios? Guilhotina dele. Entendeu? Mata também. Até porque tinha que usar, né? Porque a guilhotina estava lá para quê? De deixar ali tudo. Então tinha que usar o dia inteiro, usava, matava todo mundo. Então, reparem bem, olha a incoerência. Né? De um lado, você tem um sujeito que busca na razão absoluta a sua verossimilhança a Deus. E do outro, esse mesmo sujeito que defende o extermínio do seu próprio irmão, só porque era não. Ó, o paradoxo. Que coisa maluca. Entendeu? Ora, esse homem do iluminismo, ele vai tecer a escola que nós temos até os dias de hoje. Apesar do Bacon ter apresentado as bases da escola, quem vai dar o sentido da escola, o sentido, aquilo que, portanto, motiva as pessoas a avaliarem, a aprovarem, reprovarem, quem vai dar esse sentido é o iluminismo. Entendeu? Porque até então, mesmo hoje, a escola inglesa não reprova. Entendeu? Se você falar na Inglaterra que reprovou um aluno, eles ficam espantadíssimos. Reprovou como? Como quem diz? Reprovou, você botou ele para fora, mas ele vai voltar no ano seguinte e você vai deixar ele fora. Não, nem estou entendendo. Você reprovou o aluno. Uma vez uma senhora professora, já de idade, num congresso nos Estados Unidos, um congresso de linguistas, e uma senhora que falava da linguística aplicada, de língua materna, falava da reprovação dos seus alunos. Né? E a velhinha, por que é reprovação? Com um sotaque carregado, né? Por que é reprovação? Aí explicaram para ela que a reprovação era aquilo que no final do ano, que não passasse nas provas, era reprovado. E ela falou assim, mas como assim? E no ano seguinte ele faz o quê? Volta para a mesma série. Ué, mas ele não está na escola. Ela passou horas e não conseguiu entender o sentido da reprovação. Porque na Inglaterra ninguém reprova ninguém. A escola do Bacon não é para reprovar, é para educar. Entendeu? Educa-se. Não aprendeu? Educa de novo, educa de novo, educa de novo. Não aprendeu nada? Não aprende essa merda. Pronto, acabou. Daí vai fazer outra coisa, não tem problema. Quer dizer, eles não jogam fora, eles aproveitam. A escola que joga fora é a escola dos iluministas. Essa, sim. Claro. Um povo que matou metade da tua... Não vai ter um... Por que você não aprendeu? Bota na guilhotina. Criancinha burra. Eu, hein? Inclusive, eles foram professores de magistério de doutor Jairinho, entendeu? Matava as criancinhas, ele aprendeu isso. Ele só não guilhotinou o pobrezinho do menino porque não tinha no condomínio. Ele já estava com tudo pronto para importar na França uma guilhotina para guilhotinar a criança. Bom, não, e você formar nesse sentido da não reprovação, tem um relato de um inglês que ele se formou numa escola inglesa que era mais radical ainda, que não reprovava mesmo. E ele saiu da escola semi-alfabetizado. Quer dizer, ele saiu do ensino médio semi-alfabetizado porque ele dizia que não queria aprender a escrever. E deixaram. Ele se formou, teve a graduação, ou a colação de grau lá do ensino médio e foi viver a vida. Mas como ele dá sorte de nascer num país imperialista, ele foi ensinar inglês para japoneses. E aí foi durante a profissão que ele pensou, eu acho que agora está na hora de eu aprender a escrever. Quer dizer, você permitiu que a pessoa seguisse o seu caminho e
na sua vida ela encontrasse um sentido para a escrita e voltasse. Então, você deu os meios para que ela percebesse. Vai Mas falar isso daqui para uma a professora. escola inglesa toda é assim, entendeu? Para eles, você interromper a escolarização da pessoa não faz sentido. Porque na prática não faz sentido mesmo, né? Você reprova para ele voltar a aprender a mesma coisa que ele não aprendeu. Ó, se não aprendeu aquela coisa, aquela coisa mais maluca, só a metade. Se você pegar a turma do ano seguinte, que todo mundo foi aprovado com média 6, ninguém aprendeu nada, porque uma metade aprendeu uma coisa, outra metade aprendeu a outra. Não é? Então, não faz sentido aquilo de reprovar as pessoas. Eles, do ponto de vista lógico, não tem. Tá? Mas, para o iluminista, tem. Entendeu? Por quê? O sentido do iluminista era dividir mesmo, era separar o joio, o rebutalho, do trigo racional. Essa é a escola que nós temos. Entendeu? Uma escola que está em busca de um sujeito que, expressando a razão, seja perfeito como Deus. Absolutamente perfeito. Certo? A perfeição é aquilo. E onde está a perfeição? Em duas coisas. No verbo escrito e na matemática. Entendeu? A matemática como a linguagem de Deus do ato da criação. E o verbo como aquilo que dá o sentido e a forma da aprendizagem. Bastava isso. Veja bem, basta isso. Na escola do povo, a escola, portanto, dos iluministas, para que tanta coisa como aquela escola da Inglaterra, que tinha ciências, matemática, geografia, história? Isso não é relevante. Na escola do povo do iluminismo, basta a razão e a língua. O resto aprende sozinho. Pronto, acabou. Certo? E é justamente por isso que eles, diferentemente do Bacon, começam, portanto, a construir políticas sobre políticas de formação humana. Entendeu? A base da política de educação, da base do conceito de política de inclusão, é nos dada a partir dos estudos dos iluministas franceses. Todos a partir da educação matemática. A base do pensamento da escola francesa é a educação matemática. Eu sou alfabetizado. Eu trabalhei com uma colega francesa. Primeiro que ela não se formou na França. Ela foi para a Inglaterra se formar e deu aula no mesmo projeto que eu. E aí ela perdeu a paciência com o aluno, meteu-lhe a caneta na cabeça do aluno. A caneca? E a gente, para conversar com ela e explicar que no Brasil não se bate no aluno. Na França, os professores às vezes perdem a paciência e avançam nos alunos. Agora, não muito, porque como eles têm muitos alunos árabes, os árabes têm o mau hábito de retribuírem. Ok, ele jogou a caneca, dá uma coisa. Então, eles estão aprendendo a ser um pouco mais parcimoniosos com os árabes. Mas ainda assim, tem essa coisa, né? Nada de véu na minha sala, não pode ter véu. Porque o que tem o véu a ver com a escola? A criança vai aprender menos se não tiver com véu, ou se tiver com véu, não entendi, mas não pode. Mas, enfim, tudo bem. Tá? Então, esse homem iluminista, que estaria à base da educação, ele teria um respaldo muito forte. Certo? Que respaldo? Ó, você vai ter, a partir do século XVIII, a conformação de várias contribuições que já haviam sendo feitas historicamente, mas consolidando não só o discurso da matemática, mas o discurso da física, da química, ou seja, a ciência começa a ganhar forma. Tá? E, ao mesmo tempo que ela ganha forma do ponto de vista teórico, começou a demanda por cientistas aplicados. Certo? Porque não adianta mais você ter por exemplo, que para mim adianta, porque eu sou um teórico, né? Então, eu sou um inútil do ponto de vista dele. Então, eu fico lá estudando, e daí? Ele vai fazer o quê com isso? Eu falei, nada. Claro, não vou fazer nada, vou publicar, vou fazer coisa. Ah, tá. Você não é pobre e feliz, entendeu? Porque a gente quer formar coisas, entendeu? Fazer coisas com isso. Então, como é que você vai usar o seu conhecimento da física? Como você vai usar essa coisa? Então, você precisava ter um sujeito que fosse para além do sujeito da investigação teórica.
Esse sujeito na investigação teórica, ele parte da escola das escolas oficinas dos iluministas, com base no conceito de sujeito da pesquisa que nos é dado pelo método científico. Não houve publicação mais importante do ponto de vista da educação do que o discurso do método do Descartes. Por quê? Mas o Descartes não fala de educação, ele não fala de políticas públicas, ele não fala de nada mas é ele que define a pessoa que a gente educa. Entendeu? É ele que vai dar o sentido de você explicar para uma criança que ela não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Que ela tem que levantar o dedinho e esperar 3 horas até alguém deixar ela falar, porque senão ela não pode falar junto com as pessoas. Você vai dar para as pessoas exatamente o porquê de elas terem que caber no mundo moderno, cheio de normas, de regras, enfim. Por que ela tem que caber nesse papel aqui? Por quê? Porque isso é ciência. Entendeu? Isso é a base do pensamento científico. Entendeu? Se eu não for capaz de reproduzir no meu dia a dia os padrões de comportamento do método científico, eu não caibo na modernidade. E a partir do modelo do René Descartes, o sujeito cartesiano preenche o vazio que ficara aberto desde a Idade Média, quando você então não tinha mais em Cristo abertamente a figura o padrão de sujeito social da modernidade. Tá? Eu não sei, eu nunca me dei o trabalho de fazer isso não, mas seria uma investigação interessante a gente verificar que traços em comum você vai ter entre Cristo e o sujeito cartesiano, um padrão de comportamento, entendeu? Não sei se tem, eu acho que eu estou chutando, não sei se teria, eu não fiz essa análise não. Mas o sujeito cartesiano é igualmente um indivíduo cuja existência no mundo é muito relativa, entendeu? Porque eu sou um indivíduo que vejo um bolo, vou avanço nele como ele todinho se for de manhã. Se não for de manhã, eu guardo para devorar no dia seguinte, porque eu posso comer açúcar de manhã. Então eu quero saber o que tem no bolo, eu quero comer o bolo, e acabou-se. O sujeito do René Descartes, ai dele, se senta, graças a Deus, Deus não deu filhos a Descartes. Você já imaginou a criação dessas crianças? Não coma o bolo não está aí para ser comido. Você vai fazer um exercício, olhar este bolo exaustivamente e levantar várias hipóteses que lhe digam de que ele é feito. Se você acertar 70% das coisas que este bolo tem, e eu não vou dizer quais são, eu vou lhe deixar comer uma fatia desse bolo amanhã. Hoje não, entendeu? E a criança ficava lá babando, mas não podia comer o bolo, porque para ele aquilo não era um bolo, aquilo era uma criatura de Deus. E o papel que ele tinha era descobrir com que fórmulas Deus fizeram o bolo. Entendeu? Se ele soubesse quais eram os ingredientes do bolo, ele podia ser feliz como um sujeito cartesiano. Então, eu não posso estar no mundo comendo bolos, nem vivendo coisas. Eu estou no mundo contemplando as criaturas de Deus para arremedá-las no laboratório, descobrir como Deus as fez e, portanto, reproduzi-las depois. Gente, mais messiânico do que isso, eu não sei como pode ser. Entendeu? Você formar uma criança que abre mão do bolo para poder descobrir o que ele é, e a gente faz isso na escola o tempo todo. Entendeu? A gente não quer que as crianças vivam, a gente quer que elas contemplem e descubram o que é que elas são. Entendeu? Fala, Mariana. Oi, Mariana, você pediu para falar? Não? Ah, tá. Aqui, você levantou a mão e disse, oi, que é? Não, é a cachorra que ficou aqui embaixo do coisa, está se coçando. Eu fui brigar com ela. Cachorros são... Ontem o cachorro do Marcelo veio aqui. Ai, meu Deus, o cachorro entra debaixo do sofá, dá um trabalho. Graças a Deus, ele hoje está na casinha dele, dando trabalho a babá. O cachorro tem uma babá. Então, eu fico pensando que não tem o que comer, mas o cachorro tem babá. É uma beleza. Mas, enfim. Bom, então... Professor, oi. Fala, Marcelo. Isso que você estava falando, por exemplo, do sujeito cartesiano, isso reforça ainda mais as questões de inclusão, né? Porque, por exemplo, um sujeito que tem deficiência visual, que tem uma dificuldade de contemplação de mundo, como um sujeito sem a deficiência, isso já não está incluído no que Descartes, por exemplo, preconiza aí. Exatamente.
E aí você imagina mais além do que isso, né? Imagina um sujeito com deficiência intelectual. Sim. Entendeu? Como é que você coloca, como é que você enquadra como sujeito escolar com deficiência intelectual numa escola que quer ter um sujeito cartesiano? E ele está lá o tempo todo desafiando a escola, assim, não, eu não sou um sujeito cartesiano, você vai ter que me amar até o terceiro ano do ensino médio, vai se virar. Ele é um desafio eterno, entendeu? E aí a escola fica o tempo todo assim, eu sou ou não sou o professor desse aluno? Entendeu? Porque no nosso sentido de ser professor está a formação do sujeito cartesiano. Sim. Tudo pelo que passamos na universidade, em qualquer licenciatura que nós passamos, nos leva a sermos agentes reprodutores desse padrão de comportamento. Entendeu? Quando a gente tem um aluno que nos desafia, dizendo que não, ou que não quer ser, ou porque não pode ser, a gente não sabe o que faz com ele. Entendeu? E aí a gente não pode culpar o professor que está na sala de aula dizendo que ele não quer. A gente não pode, porque a gente não ensinou. Não é? Então, o que significa, numa escola 100% de base iluminista, ter um aluno que tem o direito de estar na escola, mas que jamais será o sujeito cartesiano. Entendeu? O que significa? Ele jamais vai ser aluno. Ele vai ter que ser uma coisa que a gente vai ter que definir e, ao mesmo tempo, que define as políticas de inclusão. Mas só que isso repercute na escola inteira. Porque, reparem, os sistemas de avaliação são baseados no padrão de comportamento do sujeito cartesiano. Os sistemas de organização das disciplinas é baseado nos sistemas do pensamento do sujeito cartesiano. A escola tem que mudar completamente. Certo? Não adianta a gente falar em políticas de inclusão e colocar as coisas na mesma escola. Entendeu? Porque ela não vai ficar, ele vai entrar, mas ele não vai ser capaz de dar sentido àquela escola. Então ele vai estar sempre atrás, né? É o autista da escola de Cabo Frio. Entendeu? A escola vai sempre botar ele no pátio. Entendeu? E olhe lá. E ele que não encontra a mulher do condomínio da Barra, né? Você vai botar ele para fora da escola. No dia seguinte, a louca que botou o autista arrastado de fora, não viram isso não no jornal? Que ela saiu arrastando, na Barra, ela arrastou o deficiente para fora, assim, porque eu não queria que ele entrasse. Expulsa o pobre do autista do elevador. Uma coisa de louco, as pessoas estão completamente doentes. E tudo morar na Barra. Eu não recomendo ninguém morar na Barra. A Barra tá cheia de suburbano, rapaz. O povo que ganhou dinheiro, Deus sabe como em Caxias. Eu conheço um monte que eu fui de Caxias. Não tem essa... Não, esquece. É outro nível. Barra é Caxias 2, Nova Iguaçu 3, entendeu? A procurar. Não tenho preconceito não, gente. Eu sou de Caxias, morei lá, sou suburbana também. Periferia da periferia. Mas, assim, a condição social, a elevação, não melhorou em nada o obscurantismo, o preconceito, sabe? Em nada. Bom, vamos dar uma paradinha para fazer um lanche. Já tem 1h30 de aula, a gente tem que dar uma parada, senão ninguém resiste. Então a gente sai e volta daqui a pouquinho. Deixa eu desligar aqui o microfone. Professor, você está falando com o microfone fechado. É que eu estou falando comigo É mesmo. quanto tempo? 10 minutos? 10 minutinhos. Dá tempo da gente fazer um lanche, voltar rápido. Tá ótimo. Porque eu estava olhando aqui nas anotações. Vocês estão me ouvindo? Você está me ouvindo, Erlinda? Tá. E aí eu já estava olhando aqui nas anotações, acho que eu já falei tudo. Eu sou muito não cartesiano. Em vez de seguir a risca ou roteiro da aula, eu sou desorganizado, vou falando de frente para trás, de trás para frente. Coisa horrorosa. Todo mundo já voltou? João já voltou? Não, João não voltou. João voltou. Pronto. Agora está todo mundo aqui. Deixa eu ver se o lado de cá está aqui. Onde é que está o mouse? Ele é rebelde, ele fica mudando de tela. Fabiana não está aqui, Ângela não está, Gisele não está. Não, acho que está. Tá sim. Tá. Bem, nessa aula de hoje, eu acho que a gente conseguiu, foi muito feliz essa juntura das duas aulas, porque os dois temas eles são muito imbricados, né? Então, o que me interessa realmente aqui é observar que, por origem, essa escola
que hoje luta para se tornar inclusiva, ela tem, por natureza, aspectos muito pouco inclusivos, né? Nas suas bases fundamentais, até o presente momento, a gente não vê muita vocação dessa instituição no sentido de se abrir ao outro. O outro continua sendo uma ameaça. Ele é uma ameaça desde as suas bases no cristianismo, como ele se torna uma ameaça durante a Idade Média, e ele segue sendo uma ameaça durante o Renascimento, à medida que ele representa aquilo que eles desejavam ter para trás, deixar para trás durante a Idade Moderna. Tá? Um traço que é fundamental, que eu acho que eu deixei de deixar claro aqui, é o fato de que a educação iluminista, ela está, já no século XVII, portanto, né, ela vem fortemente marcada as revoluções republicanas que tinham no bojo do seu movimento justamente dar voz aos sujeitos que politicamente se mantiveram até então no obscurantismo. Tá? A Revolução Francesa é aquela ideia de uma república igual para todos, igualitária para todos. Isso é interessante, né? Porque, na verdade, os iluministas são parte dessa aristocracia que se forma a partir da cultura acadêmica e científica. Eles buscam uma nação que, retirando a aristocracia, de fato, a nobreza do espaço público, pudesse haver, através da educação, a construção de uma nação de novos aristocratas. Ou seja, para que todos da nação tivessem acesso àquele modelo de educação. Esse é um conceito de educação muito forte, entendeu? Porque na sua superficialidade vende a ideia de que o seu grande interesse é, de fato, assegurar a educação como um direito universal. Fato é que, no século XVII, no âmbito dessas políticas, não se aventava a possibilidade de que este direito universal estivesse para além das fronteiras da própria França. Então, ele se torna um direito universal para os seus próprios nacionais, né? Então, é uma escola para a França. Embora o modelo venha a ser depois reproduzido nos vários outros países, as outras várias nações, cada uma delas elege os seus próprios nacionais. Essa escola não é aberta à diversidade de nações, à inclusões de nações, nem mesmo um conceito de Europa, como nós temos hoje, né, um conceito de comunidade europeia, era previsto na época, porque as nações na época eram um pouco amistosas, né? A França tinha um problema eterno com a Espanha, os dois tinham problemas eternos com a Alemanha, a própria França, enfim, vai ter à frente problemas muito grandes que vão ser decorrentes das guerras napoleônicas, mas, enfim. Então, isso é uma ideia de que a escola pudesse ser adjuvante a um modelo de nação republicano, uma escola laica, aberta, portanto, aos credos não determinados pela igreja, mas pelas culturas religiosas, ou pela cultura religiosa, mas não aberto às outras subjetividades. Então, o sujeito desta escola é o sujeito da nação francesa. O que, na época, não geraria nenhum tipo de constrangimento, nenhum tipo de problema. Por quê? Porque nas fronteiras da nação francesa havia franceses. Embora você tivesse lá no norte da França aquele eterno problema dos franceses com os bretões, que falam, inclusive, uma outra língua, né? Há regiões na França, no norte da França, que falam o flamengo, se recusam a falar falam o bretão, perdão, e se recusam a falar o francês, já são cada vez menores, né, mas ainda existem. Apesar disso, esta cultura é igual. Entendeu? Você tem a França inteira como uma cultura só.
Mesmo no norte, nos Pirineus, quando você tem uma cultura praticamente basca, é o basco francês, não é o basco espanhol. Entendeu? Então, não há problema para essa república constituir uma escola que possa abraçar os seus nacionais, porque eles eram seus. Eles eram, de fato, uma unidade cultural, uma unidade só. O grande problema vai acontecer no momento em que este conceito de república e esse conceito de escola republicana vem transferido para as Américas, ainda no século XIX. Aí vai ser um problema. Porque nem o conceito de nação, nem essa uniformidade de culturas havia aqui. Entendeu? Então, essa escola ela vai se artificializar num projeto de integração nacional e de inclusão que não passam de uma ilusão. É o que a gente vai ver na próxima aula. Ok? A gente vai se deter especificamente de como é que essa escola republicana, originária desse processo, desde o Renascimento até o Iluminismo, como é que ele vai se transferir e por que ele vai se transferir para o Brasil e como é que ele começa a constituir a nossa própria cultura escolar, que vai, enfim, a priori, ser inclusiva, né? Porque a escola brasileira ela surge para incluir. Só que o problema é que ela surge num conceito de inclusão absolutamente idealizado, higienista, etc, etc. Tá bom? Eu não tive tempo de colocar a bibliografia no Moodle, porque eu entrei atrasado na aula da graduação e não pude ir lá colocar. Daqui a pouquinho eu vou lá e coloco junto com a cópia da aula de hoje. Tá bom? Tem que dar uma editada nela, que ela está meio... Eu esqueci de desligar a gravação, ela gravou todo o nosso intervalo, não vale a pena deixar ele aí, porque é uma chatice, né? Então, vou tirar e colocar lá. Tá? Então, na próxima aula, a gente retoma com Eu Quero Crer, com o Brasil já, a chegada no Brasil da escola republicana, para a gente vai começar a trabalhar isso. Certo? Gente, foi um grande prazer. A gente tem aula daqui, vou pausar a gravação.